Destes que estão presentes de novo aqui, já assistiram a aula 1? Podem falar, tá? No áudio. Sim, Rossana assistiu. Ok. Eu, Neide, não assisti ainda. Ok. Gaia, você assistiu a aula 1? Sim, assisti metade, eu não consegui ver o resto, o áudio não carregava. Não consegui ver o Ok. resto, mas consegui ver. Ok, perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, para quem não pegou ainda a aula 1 agora, tá aqui online, eu vou fazer um breve resumo, tá? Para não ficar um vídeo extenso. E para quem já pegou a primeira aula, né, pode ignorar o resumo, porque eu só vou repetir algumas coisas rápidas, de forma rápida, tá? Estamos tratando aqui agora de um tema, tá? Finalizando o tema, na verdade, aprofundamento do ego, tá? E nesse conceito do que é o ego em si, a gente traz alguns entendimentos e conhecimentos profundos e místicos, tá? Envolvendo a Kabbalah, envolvendo um idioma hebraico, só que de um formato não necessariamente religioso, mas de um formato místico, um formato espiritual, um formato de revelação, tá? Coisas incríveis que está escondido dentro desse idioma, ok? Por isso que a gente faz uso dele, porque ele possui segredos extraordinários. E vocês vão ver algumas coisas hoje também. E caso não tenham visto em algum outro lugar que fale sobre Kabbalah, algum tipo, né, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, ego vem do grego eu, do contexto de um eu dentro de mim. É como se fosse dois eu. Um sou eu e o outro é o eu que há dentro de mim. O contexto grego eu acho um pouquinho limitado nesse sentido, apenas por um motivo. Tá? Ele se limita muito à questão da alma. Ele não vai fundo. Tá? Tem alguém com o áudio aberto? Okay, acho que era Miramice. Miramice, seja bem-vinda. Eu fechei o seu áudio aqui rapidinho, tá? Para não interferir aqui na explicação. Depois a gente vai abrir aqui para a gente poder fazer uma interação bacana, tá? Aí, por enquanto, eu vou deixar vocês no mudo. Depois a gente vai fazer a parte de interação. Vamos interagir. Então, vamos lá. Quando a gente parte para o conceito hebraico, para o conceito espiritual do que está oculto, né? E você só consegue enxergar quando você realmente começa a estudar um idioma, a gente parte para a questão, né, do eu em hebraico, ani. Só que ani, em hebraico, é mais voltado para o eu pessoal, eu mesmo, né? Eu. E no hebraico, o contexto de ego se encaixa em outra palavra, que é o conceito de orgulho, certo? Então a gente vai ver isso aqui também. De forma resumida, a gente entende o ego no contexto dos níveis da alma, que é o que a gente vai aprofundar hoje. Tá? Na última aula, a gente vai aprofundar hoje. Ok? De forma resumida, o ego tem alguns conceitos, né? Como, por exemplo, o ego ele tende, se você não tomar cuidado, a ser inflado. Por quê? Quando o ego é inflado, ele se abre para a soberba, né? Todo mundo tem ego e todo mundo está sujeito a ter e a ser soberbo, ter soberba. Isso é automático. Alguma vez na vida, todo mundo que está aqui já foi soberbo. Nem que seja de uma forma minúscula, mas já foi. Só a forma como você olha para alguém, ou olha para uma situação, ou olha para algo, já pode mostrar a sua soberba. Um pequeno ato, tá? E agindo com soberba, automaticamente você pode entrar em outra questão, que é a questão do... Deixa eu achar aqui a palavra, que eu botei. A questão do egocentrismo. Não tinha outra palavra aqui. Deixa eu só achar aqui onde que eu botei. Acho que não vou achar. Acho que eu acabei tirando.
mas eu vou lembrar. Bom, você acaba depois indo para o egoísmo, né? Que é só o seu eu que vale, só você importa. E por fim parte para a questão egocêntrica, onde só as suas ideias, seus ideais, suas vontades, seus desejos importam. Né? Você está no centro de tudo e só importa você. Né? Esse é um conceito que a gente estava trazendo. Agora não coloquei aqui um outro sentido, que é junto com a soberba. Eu botei que eu acho que acabei tirando, mas depois eu acho. Okay. Vamos lá. Esse aqui é o alfabeto hebraico, para quem ainda não conhece. Para quem já conhece, já é familiar. Para quem já conhece hebraico um pouco mais profundamente, já vai se sentir em casa, né? E aqui, de forma resumida, nós temos as 22 consoantes do alfabeto e não temos vogais, temos apenas consoantes. Tá? Alguma dessas consoantes assume o som vocálico na hora da pronúncia, ok? Como, por exemplo, a letra Aleph, que não possui som, precisamente, mas pode assumir o som de A, E, I, O, U. Normalmente aparece como A e E. E a outra consoante que não possui som é a consoante, cadê? Ain. Ain também não possui som. Normalmente aparece mais como A ou O e às vezes U. E uma outra consoante que assume o som vocálico, que é a letra Yud. Tem som de I ou Y no inglês, tá? E temos uma curiosa, que é a letra Vav. A letra Vav tanto pode ser a letra V, tá? A letra V no nosso português, letra V, a letra O e a letra U. Isso vai depender da forma como ela está posicionada e escrita, tá? No hebraico. E, desculpa. Ok, agora o que há de interessante ou de misterioso nessas consoantes, essas letras? É que cada uma dessas letras possui uma essência própria, uma energia própria, uma vida própria. O alfabeto hebraico ele é um idioma vivo. O hebraico ele é um idioma vivo, tá? Segundo alguns sábios cabalistas, quando Deus fala na criação, né, no caso ele falando em hebraico para criar o mundo, ele dá ordem e as letras literalmente saem e formam e dá existência a tudo que existe, inclusive o homem, ok? Vamos ver aqui, para a gente continuar onde a gente estava. Bom, elevação e evolução cósmica vocês vão assistir na primeira aula, porque senão vai ficar extenso, tá? Vocês assistem para vocês pegarem o conceito desse tema de hoje. Lá estava explicando tudo direitinho. Ah, lembrei. Soberba, arrogância, tá? O terceiro passo após o ego é a arrogância. Quando você age com arrogância, aí você vai acabar caindo aqui, ó. Essa questão aqui que vocês vão rever a aula 1, para quem não viu. Aí vão entender qual é a ligação desta parte aqui com essa daqui, tá? Então vamos dar seguimento. Bom, tratando dos níveis da alma, deixa eu pegar aqui agora, eu vou separar aqui uma parte só para isso. Precisamente, um dos níveis mais importantes da alma humana, que são 5, se vocês vão rever isso na aula 1, são, deixa eu pegar aqui embaixo, Nefesh, e Neshama. São as mais importantes, tá? Nesse contexto que a gente está trazendo do ego.
Nefesh é correlacionada a todos os mundos, dimensões e realidades do físico, mais precisamente do corpo, tá? E Neshama, o conceito espiritual da existência, né? Que é o seu eu, chamado eu divino, o seu eu superior. Outras pessoas colocam como eu central, como eu do todo e por aí vai, tá? As definições são várias, mas é o mesmo sentido, é a mesma coisa. Nesse conceito do ego, uma coisa interessante é que é o seguinte. Eu vou pegar apenas Nefesh, tá aqui. A gente vai desmembrar aqui algumas coisas. Em Nefesh, nós temos um conceito interessante que muitos de vocês já devem ter visto e devem conhecer, tá? O eu animal. O mouse está com problema. Espera aí. E o eu divino. Quais são as características de ambos e a diferença nesse contexto e influência sobre o nosso ego barra orgulho, que em hebraico o mais ideal é a palavra orgulho, né? Que é meio que a mesma coisa. Ego, orgulho. E orgulho tá no português tem outro sentido, que é a ideia de você se orgulhar de algo, você se sentir honrado, você sentir prazer, se sentir prazeroso, se sentir satisfeito, né? Você ter orgulho do seu filho, ter orgulho do seu pai, tá? Só que no hebraico, orgulho não é esse sentido. Orgulho é apenas ligado ao ego, né? A ideia do orgulho, a pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, tá? Então, qual é a diferença dessa questão do eu animal com o eu divino ligado ao orgulho? Olha que interessante. Bom, quantos de vocês, agora vocês podem abrir o áudio, a gente vai interagir aqui rapidinho. Abram os áudios de vocês, por favor. Podem abrir aí no microfonezinho. A gente vai interagir aqui. Quantos de vocês já assistiram um desenho animado? E no desenho animado, o personagem, por alguns momentos, quando precisava tomar alguma decisão importante ou difícil, naquele momento aparecia um anjinho do lado e um diabinho do outro. Já viram isso em algum lugar? Em algum desenho? Já viram? Já. Alguém mais já viu? Pode abrir o áudio e falar? Isso aparece muito no Pica-Pau, no Tom e Jerry, que são desenhos mais antigos. Alguns filmes em desenho, como por exemplo da Disney, aquele que tem uma lhama lá, que era um rei que amaldiçoado, esqueci o nome do filme. Imperador alguma coisa. O nome dele é Cusco. Não sei se alguém assistiu esse desenho. É um filme da Disney. Inclusive aparece lá um dos personagens e aparece o diabinho e o anjinho quando ele vai tomar uma decisão importante. Alguém já viu? Essa ideia Pateta do diabo. também, né? Isso, também. Todos os desenhos. Qualquer desenho que você já tenha visto, onde o personagem precisava tomar uma decisão importante, fazer algo bom ou fazer algo ruim, e aparecia um anjinho, um diabinho do lado, em cada ombro. Eles ficavam ali falando um com o outro, tentando influenciá-lo a tomar a decisão que era mais adequada para si. Olha que interessante. Creio eu que quase todo mundo deve ter visto, né? Essa situação do anjinho e diabinho lá no ombro do desenho lá, desenho animado. Agora, uma coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ver se eu acho que a internet rapidinho, para ficar ilustrada, para que todos possam ver. Ver se eu acho um aqui que tem os dois juntos. Eu achei um aqui, mas só tem apenas um separado. Não tem os dois juntos na mesma cena. Tá, eu vou pegar assim mesmo. Vou colocar aqui. Temos aqui o desenho do Pluto, tá, da Disney. E temos aqui o mesmo Pluto, só que... Olha que interessante, a imagem está muito boa, tá, pessoal? Mas é só para dinâmica mesmo, para ficar didático. Temos aqui duas situações. O Pluto, né, já deve conhecer, o cachorro do Mickey.
E temos aqui uma situação onde ele tem que tomar uma decisão, né, em cada uma das cenas. Em uma aparece um anjinho, outro diabinho, certo? Agora eu quero que vocês reparem o seguinte: qual é o rosto, qual é a manifestação facial do anjinho e do diabinho? Quer que vocês me respondam. Podem responder. Como assim? Eu não entendi. Olha, temos aqui duas cenas, certo? Sim. Em uma temos o anjinho e outra temos o diabinho, né, com o Pluto, o cachorro do Mickey. A pergunta é: qual é a manifestação facial, qual é o rosto que aparece no anjinho e no diabinho? Ah, é o rosto do Pluto. Do Pluto. Agora, olha que Só são olha, expressões diferentes. exato, mas olha que interessante. É o rosto do próprio Pluto. Por que o rosto dele mesmo? Porque tanto este quanto este são questões de consciência, estão dentro dele. O desenho ilustra a divisão que há dentro de nós mesmos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação parecida, de ir por uma questão ou algo e ficar em dúvida se fazia o certo ou se fazia o errado, se ajudava ou se ferrava. Consegue perceber? Porque se aqui tivesse um rosto diferente, que não fosse do próprio Pluto, aí a gente poderia considerar a interferência externa. Que muitos falam da interferência espiritual e tal, e tal, e tal, e de fato existe a interferência espiritual e energética externa. Só que a maior de todas, a principal, é a que há dentro de nós, é a externa. Perceba a expressão do Pluto quando ele está com o anjinho. Não sei se dá para ver direitinho, porque a imagem está muito boa, tá na internet, a imagem da internet está muito boa. Mas observem como está o rosto dele junto com o anjinho e como está o rosto dele junto com o diabinho. Olha a expressão. Olha o nível de influência. Um desenho, um simples desenho, consegue mostrar claramente o que há dentro de nós. Certo? Partindo desse entendimento, que acredito eu, para quem não percebia ou não entendia ainda, né, para quem não tinha essa visão, algumas coisas vão começar a ficar claras. E, inclusive, alguns quebra-cabeças da sua vida vão começar a ser resolvidos automaticamente. Simplesmente porque você entendeu uma das chaves do ser humano. E é ele entender, entre aspas, o bem e o mal dentro dele. Só que não é bem exatamente bem e mal. É simplesmente a questão do uso correto ou incorreto do livre-arbítrio. Olha só que interessante. Nefesh está ligado ao corpo, sofre influência direta do eu animal. E por quê? O eu divino também está junto com o Nefesh, a partir de Neshama. Mas o eu divino não tem tanta força, não tanta influência assim, como o animal tem diretamente. Por quê? Agora vamos para um dos segredos contidos em Gênesis, no livro de Gênesis. Eu vou pegar em hebraico, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês. Cadê? Rapidinho. Reina, Oi, pode falar. consegue desligar os microfones? Ou pedir para o pessoal desligar, porque está com bastante interferência. Ah, consigo sim. Vou ligar aqui, pessoal. Prontinho, a gente vai interagir depois. Fala um pouquinho. Deixa eu botar aqui vermelhinho de novo. Vamos lá. Deixa eu
pegar aqui algumas letras que eu vou usar aqui rapidinho. Vou formular para vocês um nome muito conhecido. Tá? Aqui nós temos um nome hebraico, Adam. Adam, no original, para o português, seria Adão. E Adam, na sua tradução mais correta, seria humanidade. Vocês vão entender o porquê. E aqui, em seguida, nós temos uma outra palavra. Deixa eu botar aqui embaixo. Vou tacar aqui em vermelho para ficar diferente. Temos escrito Adamá. O hebraico, tá? Ele se lê da direita para a esquerda. Tá? É um idioma oriental, então ele se lê da direita para a esquerda. Então nós temos escrito aqui em cima Adam, que é ligado ao homem, né? O primeiro homem criado, e Adamá. E Adamá significa terra. Em hebraico, existem duas formas de você escrever terra. Uma seria Adamá e a outra seria Eretz. A diferença é que Eretz é terra no contexto espaço geográfico. Por exemplo, se eu for me referir ao Brasil, então eu digo Eretz Brasil, Eretz Argentina, Eretz Espanha, Eretz México e por assim adiante. Tá? E Adamá é o contexto de toda a terra que existe, né? No caso, a terra como um todo, o planeta, tudo, tá? Terra. Mais propriamente ao barro, tá? Argila, barro, nesse sentido, toda a terra que existe, Adamá. E olha que engraçado. Quando Deus cria os animais, né? A Bíblia diz que Deus forma os animais do pó da terra, certo? Os animais, assim como o homem, também são formados do pó da terra. Agora, olha que interessante que a gente vai achar aqui nesse nome. Adam, Adamá. Vocês conseguem perceber que há alguma semelhança nesse nome? Consegue observar aqui a semelhança? Eu vou tirar aqui o português, né, transliterado. Sim, só tem uma letra ali no final. Uma letra a mais. Por É. quê? Porque foi o seguinte. Existia Adamá, terra. E Deus retira da terra uma letra para que fosse formado um homem. Ok? E aqui, no nome Adam, nós temos o seguinte. O Aleph representa Deus, tá? Da palavra Elohim. El, escrito L, El, ou El, né, em português, é a abreviação de Elohim. Tá? É a abreviação. El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, ou Deus que sustenta, então a tradução mais correta. El é a abreviação de Elohim. E somente a letra Aleph no contexto espiritual representa Deus. Por Aleph não ter som, a sua numeração, que é 1, nesse contexto pode ser 1 ou 1000. Traz o sentido de eternidade. Não faz diferença se é 1 ou se é 1000, porque na eternidade não tem contagem. Não tem como saber. E aqui nós temos Dam. Dam, em hebraico, significa sangue. Literalmente falando. Dam, sangue. E Nefesh, nada mais é, deixa eu pegar aqui, a ligação mais forte com o sangue. Nefesh, na sua maior força, está concentrada no sangue.
Tem um mandamento na Bíblia que Deus fala para o povo de Israel para que eles não comessem a carne com o sangue. No português está escrito assim, mas em hebraico ele diz o seguinte: não coma a carne com sangue, porque no sangue está a vida. Nefesh, sangue. Não coma o sangue, porque no sangue está a vida. A maior essência do homem física está no sangue. E também do animal. Logo, o homem que era para ser um ser animalesco, totalmente animalesco, quase como um macaco, recebe uma soma da essência divina e que, juntando, torna-o um ser inteligente. Tá? Ele se torna um ser inteligente. Ok? Adam vem de Adamá, filho da terra. Por isso que existe o termo mãe terra, porque de fato a terra é a nossa mãe. Nesse contexto aqui, fomos gerados e formados da terra. Por isso que quando o homem vira pó, ele vira pó praticamente quase que de terra. Certo? Ok. Agora, qual é a semelhança desse contexto com os animais? Se o ser humano é formado da terra como os animais, logo, assim como o animal, ele terá o eu animal. Eu animal. O que representa o eu animal? Muitos falam do eu inferior, outros falam o eu rebaixado. E outra palavra que define também o eu animal é a má inclinação, chamada de Yeretz Hara, má inclinação. A tendência para fazer o que é errado. Está aqui junto. Isso aqui eu vou explicar um pouco mais para frente. Deixa eu botar aqui. O que acontece? No eu animal, nós temos exatamente as mesmas coisas que um animal. Gente, só um instante, tá? Deixa eu ver se tem alguém querendo sair. Ou querendo entrar, perdão. Deixa eu olhar aqui. Ok. Bom, mandei aqui o link para ela. Ok. Bom, o que acontece? O animal, por exemplo, ele tem uma programação extraordinária. Eu, particularmente, digo que os animais, eles são seres racionais. Eles não são irracionais, eles são seres racionais, porém não são inteligíveis, é diferente. Tá? No meu ponto de vista, no meu entendimento que eu tenho, estudando isso aqui profundamente, os animais, eles são racionais, mas não são inteligíveis. Eles não têm inteligência humana, mas eles são racionais. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Nós temos o João de Barro, aquele passarinho bonitinho, né, que faz uma toquinha de barro numa árvore, certo? E ele faz aquela toquinha lá especial para poder, né, ter a amado dele lá dentro daquela toquinha. Eu pergunto para vocês, quem foi que ensinou o João de Barro a fazer aquela toquinha? Alguém sabe me responder? Ele sabe por instinto. Ele aprendeu pelo instinto. A Alexandra falou uma outra coisa? Não, eu disse que ele sabe por instinto. Também, né? Ótimo. Sim. A programação do animal, que é literalmente uma programação, é o instinto.
Sim, mas alguns dizem que ele só faz a casa para prender a companheira lá dentro, né? Mas Ela quem não ensinou é isso? livre. Mas aí que tá. Mesmo que seja isso, quem ensinou isso pra ele? Onde foi que aprendeu isso? Sei lá, acho que ele já veio meio que programado para o instinto de sobrevivência. Exatamente. Ele tem lá um software lá que já tá tudo certinho. Ele só segue o ciclo natural que ele faz. Ok? Agora, olha só, por que os animais não são seres inteligíveis como o ser humano? Não são inteligentes. Eles são racionais, mas não são inteligentes. Por quê? Um ser humano, igual teve um caso de duas irmãs gêmeas, é um caso bem antigo esse, que elas foram na floresta com a família, não sei, e houve uma questão lá que eu não me recordo agora, mas que uma alcateia de lobos, ela adotou as duas crianças. Não sei se são dois meninos, são dois meninos, não me recordo agora aqui por alto. Uma história bem antiga. Se vocês forem no Google depois, vocês vão achar essa história. Que essa alcateia, ela adotaram as duas crianças. E as crianças, com o passar do tempo, elas assimilaram o comportamento de como agir e viver como lobo. Elas cresceram como lobo. Após um período, elas foram encontradas e foram resgatadas e reinseridas na sociedade. Claro que isso levou um tempo, porque elas tinham um formato, uma forma de ser. Ok. Agora eu pergunto. Elas foram reinseridas e, mesmo depois de inseridas, elas ainda tinham e mantinham e conseguiam, digamos, se comunicar com os lobos, mesmo depois de estar já na fase adulta. O que acontece? Dentro disso, a pergunta é a seguinte: se eu pegasse, por exemplo, filhotes de lobo, e os colocasse para viver como humanos, eles iam conseguir? Não, porque o raciocínio não é o mesmo, né? Perfeito. O ser humano é muito inteligente, né? Para um lobo. Perfeito. E mas se eu pegar um lobo e colocar para ele viver com, por exemplo, um monte de javalis, ele vai ser como um javali? Não, porque ele é predador, né? E como é que ele sabe que ele é predador? Sei lá, o instinto do mais forte, vencendo mais fraco. Sim. Isso aqui, ó. A programação de lobo é específica. Ele nasceu lobo e vai morrer lobo. Não importa o que seja feito. Porque a palavra hebraica para animal é behemá. Behemá também tem algumas letras específicas, né? De Adamá, que é terra, porque tem um final má aqui, né? Qual é a diferença? Esse rei aqui no final, esse Hzinho aqui, ó, que é essa mesma letra que está aqui, no Adamá, ela define um tipo de limitação, certo? Então, olha que interessante. Behemá, na sua tradução literal, significa é o que é. Engraçado. Poderia ser chamado de animal. Foi traduzido como animal. Tá certo, não tá errado. Mas a tradução grossa mesmo do contexto de Behemá significa é o que é. Se é cachorro, vai ser cachorro. Se é gato, vai ser gato. Se é boi, vai ser boi. Mesmo que você ensine o lobo a ser dócil, adestre-o, dê a ele educação, coisas do tipo, ele ainda vai continuar sendo lobo. Então, a qualquer momento, o instinto animal, do eu animal, vai falar mais alto. Assim como no homem. Se um homem cresce no meio de lobos, ele vai agir como lobo. Porém, de contrapartida, nós temos o eu divino, que é o que traz, que resgata o homem um pouco desse sentido, desse contexto animalesco. E o eu animal, como é que funciona o eu animal?
Para você entender como é que funciona o eu animal, o seu eu animal, o meu eu animal, a gente tira só o eu. Como é que funciona um animal? Independentemente de como ele seja. Bom, o animal, ele tem vontades. O que ele tem vontade, ele faz. Ele não pensa no contexto de se vai prejudicar, se não vai. Ele simplesmente vai e faz. Ele tá com vontade de vai e faz. Simples assim. Por exemplo, se os gnus, né, que são um tipo de búfalo, eles sempre andam em bando para proteger mais os filhotes, né, ficarem mais fortes juntos. Se um gnu decide sair, né, ele tem vontade de tomar água, ele vai lá e toma água sozinho no rio que tem crocodilo, ele não só vai estar trazendo perigo para ele, quanto também para o bando todo. Porque com certeza não tem só um crocodilo no rio, tem mais de um. O eu animal, ele é inconsequente. Ele simplesmente quer fazer, ele vai lá e faz. Ele não é inteligível, é inteligente o suficiente para tomar uma decisão inteligente. Agora, existem animais que possuem estratégias. E isso também está configurado no seu instinto. No homem funciona da mesma forma. Quando o homem está muito ligado com o seu eu animal, ele, por exemplo, apresenta algumas características. Por exemplo, preguiça, talvez um pouco de desleixo. Ele também apresenta fatores como raiva, descontrole, uma pessoa que constantemente busca satisfazer desejos pessoais. Não que seja errado você satisfazer seus desejos. Não é isso. Você pode fazer o que você quiser. O porém é quando você fica entregue aos seus desejos. Quando eles te dominam. E isso é um sinal claro do seu eu animal falando mais rápido, falando mais alto. Por exemplo, o eu animal não gosta de estudar. Não gosta de fazer esforço. O eu animal não gosta de fazer coisas que, por exemplo, vai te dar crescimento, vai te dar aprimoração. Porque são coisas que exigem inteligência. São coisas que exigem entendimento. E o animal, ele age por instinto. Ele simplesmente quer fazer, vai lá e faz. O lado bom positivo do eu animal é que em questões de perigo, ele fala mais alto. E se você souber ouvir direitinho o seu lado animal nesse sentido, você vai, com certeza, saber lidar muito bem em questões de sobrevivência. Por isso que os índios conseguem perfeitamente viver dentro da mata sem problema nenhum. Não que o eu divino deles não esteja ali também, mas eles aprenderam a dominar de tal forma que a impressão que dá é que parece que eles conversam até com os animais. Porque eles aprenderam a dominar o seu eu animal de tal forma que eles conseguem utilizar da maneira que eles quiserem. O eu animal só quer procriar, só quer comer, só quer dormir. Como um animal. E isso é o instinto do eu animal. Porém, de contrapartida do eu divino, nós temos uma outra coisa. Intuição. Quem aqui tem intuição boa? Dá um eu aí, fala, eu tenho. Eu. Muito boa. Ótimo. Quem mais tem intuição boa? Eu também. Quem tá Eu falando? Eu também. tenho, acho que eu sou preguiçosa. Ótimo. Pode Eu falar. tenho. Renan, Oi. consegui, graças a Deus, tô aqui. Eu tenho. Assim, ó, a pergunta que tu fez, eu sou muito boa nisso. Intuição? Sim. Ótimo, perfeito.
Você tem ótima intuição. Maravilha. Por que que a gente tem intuição? Porque a intuição, diferente do instinto, ela é algo divino. Tá? A intuição ela é algo que vem do divino, que vem de Deus, que está em nós, pertence a nós. Faz parte da partícula de Deus que está em nós, que é a união da, deixa eu chamar, certo? Nefesh, nesse contexto. Aqui no eu animal, vocês agora vão compreender essa parte aqui, ó. O ego, o orgulho, é totalmente animal. Totalmente animal. O ego, uma pessoa que está muito no ego, ela está automaticamente no eu animal. É automático, não tem conversa, não tem discussão. É automático. Se a pessoa é orgulhosa, se ela é egoísta, ela é um animal. Se caso você conhecer alguém que é assim, diga para ela, você é um animal. Mas por quê? Porque você só pensa em você. Tá, isso é sério. A pessoa vai até tomar um susto. Vai se sentir até ofendida. Mas você explica para ela, olha, porque você é egoísta e você está vivendo mais no seu lado animal. Mas não, os animais são orgulhosos? Eles têm ego? Não necessariamente nesse sentido, porque os animais eles já são pré-configurados. Eles não têm inteligência para decidir. Então, eles não têm uma coisa que a alma divina tem. Nosso eu divino. Deixa eu botar aqui. Para separar bonitinho aqui as cores, que fica ok. Que é esse aqui, ó. Um animal não tem caráter. Porque ele é o que é. Diferente do homem, que o caráter dele é moldado. Opa. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui, um pouquinho mais abaixo, porque no eu divino não existe ego. Agora, de contrapartida, deixa eu botar aqui. Sem ego. Por que sem ego? Porque o eu divino, ele tem uma questão muito interessante. Vou lá para vocês nesse instante. Deixa eu concluir essa parte. No eu animal, nós temos natureza. O orgulho, o ego faz parte da natureza. Então, o homem ele vai sempre ter ego. O máximo que você pode fazer é dominar o seu ego. Mas para você dominar o seu ego, você precisa primeiro dominar o seu lado animal. Controlou, conteve o seu lado animal? Ótimo. E como é que você controla o lado animal? Quando você começa a, entre aspas, alimentar, dar mais força, dar mais poder para o seu eu divino. Aí aqui nós vamos ter uma balança. A balança que pesa mais terá maior valor. A parte, né, da balança que pesa mais tem maior valor. Se está mais pesando hoje o seu eu divino, parabéns. Você está no caminho certo, você está crescendo, está se elevando, está evoluindo e vai se tornar uma pessoa extraordinária a cada dia que passa. Agora, se a balança está pendendo mais para o eu animal, eu lamento para você, você tem que fazer rapidamente um processo de retorno. Esse retorno é para o eu divino. Tá? Dentro desse conceito aqui, ó, do eu divino, nós temos o caráter, nós temos a índole. Caráter, vou botar aqui barra índole. Certo? No eu animal, a natureza fala mais alto. O que é a natureza? O que seria um exemplo de natureza? Por exemplo, a pessoa ela é naturalmente explosiva, impaciente. Aquela pessoa mais sangue quente. Pronto. Uma definição perfeita. A pessoa tem damesh. Damesh é sangue quente em hebraico. Tem sangue quente. Este é fogo. Damesh. Tem sangue quente, explosiva, que reage. Está muito ligado com o eu animal. Você pode reagir,
a qualquer situação. Mas a forma como você vai reagir é que vai dizer o que está te dominando. Se você estiver mais no seu eu animal, a sua reação pode, por exemplo, ser uma reação de orgulho, uma reação de ego. A pessoa brigou com você, ou você brigou com ela, discutindo por uma besteira e tal, e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa pede desculpas. Se você estiver aqui, ó, nessa parte aqui, dificilmente você vai conseguir desculpar a pessoa. E nem você vai entender o porquê. Porque o seu animal não quer saber. Não quer saber. É um animal. O que ele puder fazer para destroçar o outro, ele vai fazer. A natureza. Se a sua natureza for uma natureza dócil, uma natureza calma, então a sua reação, e tende muito para a parte da sua natureza, vai falar mais alto. Então, você vai reagir de forma dócil. Alguém brigou com você, gritou com você e tal. Por você ter uma natureza dócil, você vai simplesmente ficar na sua. Vai ficar introspectivo, não vai reagir de forma agressiva, violenta, vai ficar na sua. Porque você é um animal dócil. Porque nós também somos animais. Ou não somos? Sim. Exato. Agora, quando você está aqui, no eu divino, você vai pensar antes mesmo de ter qualquer reação. Ou vai pensar em como vai reagir. Porque você tem o controle. Inclusive, se vai agir com orgulho ou com ego. Porque o eu divino domina muito bem isso aqui. O ego e o orgulho, na aula que a gente falou na aula passada, entra muito aqui, ó, fato de humildade. Já o eu divino não tem problema com isso, ele é humilde, até onde não dê mais. Chega a ser chato. A pessoa é tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que chega até a incomodar as outras. De tão humilde que ela é. E por que que incomoda as outras? Simplesmente porque elas estão no ego. O ego é dominado pelo instinto, o instinto vem da natureza, que vem do eu animal. Logo, ela também reconhece que o seu eu divino está te dominando, é o que o eu animal quer. Não pense você que o seu eu animal quer dominar. Não, ele está aí só para fazer o contraponto. Porque o eu divino veio primeiro. Olha que segredo interessante. Quando Deus vai criar um homem, primeiro ele cria. Criou o homem a sua imagem, Deus, o homem a sua imagem e semelhança. Deus por acaso é animal? Não. Deus por acaso tem natureza animalesca? Não. Não, né? Deus reage de forma, digamos, animalesca? Não. Não, porque ele é divino. Então, se ele cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem também é divino. Porém, um outro processo que ocorre, tá? Dentro da narrativa em hebraico, aquilo é praticamente uma narrativa de sequência, tá? Não é algo, digamos, dissertativo, que está contando a história, que depois volta, como foi feito. Não. A sequência é essa mesmo. Primeiro Deus cria, depois Deus forma o homem. O homem já existia como um ser espiritual, semelhante a um anjo, só que um pouco superior. O homem, na sua primeira forma espiritual de existência, era superior a todo e qualquer anjo que existia, todo e qualquer outro ser. O homem foi criado superior a tudo, exceto a Deus. Deus, depois vinha o homem e depois vinha outras coisas. Quando Deus forma o homem, aí aqui entra uma outra coisa interessante, que é as dimensões, a dimensão física, o mundo físico. Deus vai lá, já existia Adão. Só que Adão ainda era espiritual. Então ele pega Adamá, ele forma o homem do pó da terra.
Aqui entra agora um outro segredo. Deixa eu pegar aqui, vou fazer assim mesmo, não tem problema. Deus pega um pedaço de pó, um pouquinho de pó, né? Que inclusive era um barro vermelho, tá? Um homem do pó vermelho. Adão era um pouco ruivo. Adão Kodemoto, homem do barro vermelho. Tá aqui. Só que já existia um homem. O homem era totalmente espiritual. Deus pega esse ser espiritual, comprime um pouquinho, coloca dentro desse boneco de barro e sopra uma coisa chamada Ruach. Ruach é o espírito, fôlego de vida. Quando Deus sopra o Ruach no homem, ele passa a ser alma vivente. Que alma vivente? O que é a alma? Nefesh. Alguém já ouviu aquela história do Pinóquio? Vocês conhecem a história do Pinóquio? Sim. Um boneco de Sim. madeira que foi entalhado por Gepeto, que era apenas um boneco. E Gepeto tinha o sonho de ter um filho. Aí vem a, entre aspas, fada madrinha e dá, entre aspas, vida ao boneco. Dá vida ao boneco. Claro que o processo não é exatamente igual, mas o sentido é o mesmo. Olha que interessante. Quando Deus sopra o ruach no homem, ele passa a ser alma vivente. E junto com isso, nós também temos os animais, que não têm ruach, mas tem também um contexto espiritual que é um pouco diferente do nosso, mas somos iguais a eles no contexto barro, porque somos feitos do mesmo barro. Aqui e aqui é igual. Por isso, ambos temos o contexto da natureza distinto. O animal não tem ego ou orgulho, porque ego e orgulho é um conceito que está ligado à inteligência do homem. Tá? Vou trocar aqui de lugar. Que é uma reação também do eu animal. Porque o animal ele quer dominar. O instinto animal quer dominar. Nós temos aqui a ideologia, né? Ideologia no contexto de ensino, né? Que também é um fato científico, né? O macho alfa. O macho alfa é o macho que domina. Isso também tem entre o homem. Tanto tem o homem que domina, quanto também tem a mulher que domina. E quem é o homem que domina? É aquele homem que, sendo dominado pelo instinto animal, ele vai ser o macho alfa de uma forma negativa. Ele pode ser desde um líder. Um líder não. Ele já não seria um líder. Ele seria uma pessoa, de uma certa forma, que teria um ar de liderança, porém ele seria um péssimo líder. Isso porque ele está na alma animal. Ele é um líder, tem capacidade de um líder, porque também tem o eu divino, porém ele é um péssimo líder. Ele trabalha muito bem, faz tudo muito bem, mas ele é um péssimo líder. Porque está no eu animal. E um líder que está no eu divino, ele é um ótimo líder. Eu falo liderança porque se encaixa com o contexto de macho alfa. Isso também serve para a questão de família. O macho alfa da casa, o homem, né? No caso, o homem, macho alfa. Se ele estiver no eu animal, ele vai ser um péssimo pai de família, vai ser um péssimo esposo e por aí vai. Se ele for um homem, um macho alfa, que está no seu eu divino, ele vai ser um homem que eleva a sua família. Faz tudo pela família. É totalmente o contrário. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Todo mundo conseguiu entender aqui direitinho? Eu entendi assim, que às vezes, então, está dentro de nós. Sim.
essa questão de ser ou não esse animal irracional. É isso que você quer dizer? Sim. Nós temos o animal, ele faz parte de nós, só que o que vai decidir quem vai pesar mais na balança é você. Por exemplo, o que alimenta o eu animal? Se você é uma pessoa que sempre busca fazer coisas fúteis, inúteis, coisas que não acrescentam nada, automaticamente você está alimentando o eu animal. Você é uma pessoa que come demais, que come muito, ou que dorme muito, você está alimentando o seu animal. O eu animal, para vocês terem uma noção mais interessante, né, de exemplo, imagine que nós temos 2 jaulas. Em uma jaula nós temos um tigre laranja e na outra temos um tigre branco, um albino, certo? O que acontece? Sim. Se eu pegar a carne alimenta ambos os dois. Eu decido alimentar o tigre laranja, alimentar mais ele, mais do que o tigre branco. Do alimento bastante. Obviamente que por estar mais alimentado, ele vai ser mais forte. Se eu agora, depois de alimentá-los, colocar os dois para brigar, quem vai vencer a briga? O que está mais forte, né? Exato. Se alimenta melhor. Exatamente. Como é que a gente coloca isso na prática para a gente, para nós? Você é aquela pessoa que tem algumas manias específicas, negativas. Você quer fazer algo certo, algo te diz para fazer algo certo, mas aí você desiste de fazer porque não vou deixar para lá e tal, não vou fazer. Ou então, você, por exemplo, tem um vício com bebida, ou tem algumas questões como, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de farra. Não que para festa seja errado, mas se você faz isso, coisas, eu vou classificar entre aspas, tá? Como mundano, das coisas mundanas, entre aspas. Por que botar entre aspas? Porque as coisas mundanas são coisas que tem no mundo e que é para todo mundo. Mas quando você exagera em uma dessas coisas, a tendência é que você fique preso a essas coisas. E isso é alimento para o seu eu animal. Então, por exemplo, se você tem o hábito de beber demais, de comer demais, quando vier alguma situação onde seja prejudicial, como, por exemplo, você comeu tanto cheeseburger, que agora você aumentou o colesterol. Não pode mais, o médico vai falar, você não pode mais comer cheeseburger porque dá colesterol alto. E se você comer, você vai dar um infarto. Tá bom. Aí quando você passa, você vê uma lanchonete aberta, tendo cheeseburger na promoção. Como é que você vai se sentir? O seu eu divino vai alertar na hora. Por favor, não vá. A sua intuição vai te falar na hora para você não fazer. Mas aí você é um viciado ou viciada em cheeseburger. Que inclusive, se você comer mais um, você pode morrer. Você já sabe disso. Mas aí você vê o cheeseburger na promoção. Sempre comeu. Ah, não. Só uma mordidinha aqui não vai dar problema, não. Entende? Entendo. Isso serve para qualquer questão. Principalmente quando é algo prejudicial. Algo que te prejudica, que não te acrescenta, que não te faz crescer, que não te faz evoluir. Principalmente com coisas que, inclusive, não te aproximam de Deus ou te afastam de Deus. Quando você começa a, por exemplo, estudar um conhecimento, algo que seja interessante, que te abra a mente, algo que de fato desperte o seu entendimento, que faça com que você compreenda o processo das coisas, te dê compreensão, te dê mais raciocínio, te dê mais controle. Uma pessoa que é inteligente, que exerce a sua inteligência através de informação e conhecimento, dificilmente ela será dominada pelo eu animal, exceto em caso extremo, como provocação, de briga, algo do tipo, que é o que mais acontece. Mas ainda assim, você fará o possível para não cometer uma besteira, porque você agora é um ser inteligível, você pensa antes de fazer.
Só o fato de vocês estarem aqui só assistindo essa breve aula, aqui agora comigo, já está dando alimento para a alma divina de vocês. Olha que interessante. Eu gosto muito desse exemplo para poder me referir à criação do homem. Deixa eu pegar aqui uma imagem na internet rapidinho. Deixa eu pegar uma imagem aqui bacana. Acho que essa aqui deve dar. Deixa eu só baixar aqui. Opa. Não, deixa eu pegar uma aqui sem fundo. Melhor. Só um instante. Achei. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque a internet vai estar um pouquinho lenta. Tô ouvindo um gatinho aí. A minha. Eu ia dizer, não é o meu. É a minha princesa. Os meus estão roncando aqui, não sei quem ronca mais. Ai, peraí, deixa eu botar esse fundo preto aqui. Eu não gosto de negócio mal feito, não. Peraí, pessoal, rapidinho, tá? Um instantezinho. Eu vou só cortar aqui rapidinho. Ó, desconsiderem, tá? Esse fundo preto aqui, que tá mal feito aqui, tá? É só para um exemplo. Eu não gosto de coisa mal feita não, mas para não tomar muito tempo eu vou usar assim mesmo. Eu não consegui baixar um fundo limpo. Vamos lá. Aqui temos celular, Motorola, certo? Sistema Android. Eu pergunto para vocês. O celular tem a carcaça, não tem? A parte física. Tem? Pode responder. Tem, não tem? Sim. Sim. Perfeito. E dentro do Android, nós temos uma coisa chamada, dentro do celular, tem uma coisa chamada Android, que é o sistema operacional, né? Eu pergunto, algum de vocês aí, por acaso, já conseguiram tocar no Android, pegar no Android, sentir o Android na mão? Não. Não, né? Por quê? Porque o Android, ele é virtual. Ele existe, está ali, mas ele não é palpável, porque ele pertence a uma outra dimensão, que é o mundo virtual / espiritual. Perfeito. Agora, eu consigo interagir com o Android através do touchscreen, correto? Sim. Eu interajo com o Android através do aparelho. Eu não toco no Android, mas eu consigo interagir perfeitamente com ele. Eu estou vendo ali interação perfeitamente através do físico. Agora, para o telefone com o sistema Android funcionar, ele precisa de quê? Ele precisa só de uma coisinha. O que ele precisa para funcionar? Bateria. Bateria. Ótimo, vamos botar aqui. Bateria. A bateria não é o Android, correto? O Android não é a bateria. Mas ela faz parte do celular, do smartphone como um todo. Assim como alma e espírito, que entre aspas são a mesma coisa, ao mesmo tempo não são. É ela quem permite a conexão perfeita entre corpo e alma. Ela permite
Conexão perfeita entre corpo e alma. É através da bateria que você consegue acessar o Android. Através do físico, a mesma coisa é o homem. E o que acontece se eu, por exemplo, pegar o telefone e colocar ele no carregador? Ele vai desligar? Não. Não, né? Por que não vai Não. desligar? Porque ele ainda continua recebendo energia. É exatamente o que acontece quando você se conecta com Deus. Você tem uma bateria aqui. Mas quando você se conecta na fonte, se deixar, você não desliga nunca. Infelizmente, o corpo do Android, ele tem uma certa durabilidade. Ele não vai durar para sempre. Então ele vai acabar. E junto com ele vai, entre aspas, o sistema operacional. Está, entre aspas, ligado ao físico. Claro que com o homem não é exatamente dessa forma, mas é só um exemplo. Tá? Ok? Aqui, nesse sentido do eu animal, nós temos a questão do ego versus orgulho, né? Melhor, ego e orgulho, perdão, que é de contraponto contra o caráter e índole. Uma pessoa que tem caráter, automaticamente ela também tem índole. Só que essa pessoa, por ela ter o eu animal e o eu divino, ela também tem ego. Porque ela tem a natureza, ela tem o animal dentro dela também, que também faz parte dela. E automaticamente ela também tem ego. Só que a única diferença de uma pessoa que está mais animal, no eu animal, que está no eu divino, é que a pessoa que está no eu animal, ela só age apenas com o animal. Enquanto a pessoa que tem o eu divino pode administrar entre os dois. Uma pessoa que consegue dominar o seu eu animal, ela sabe utilizar bem as qualidades do animal. Não pense que tem um animal, o eu animal é só ruim. Quem aqui tem cachorro em casa? Pode responder. Quem tem cachorro em casa? Já Cachorro. tive muitos. Mas você tem cachorro agora? Não, ele faleceu recente, então Entendi. não. Tá. Mas alguém Mas tem já cachorro? Quem tem cachorro? Quem tem Sim. agora? Quem tem cachorro? 2. Ninguém tem? Sim, eu tenho 2. Quem? Gaia? Sim. Ah, ok. Pronto. 2 cachorros. Vamos lá, Gaia. Seu nome é esse mesmo? É Adriana Gaia, mas me chamam de Gaia. Ah, tá. Perfeito. Então, interessante, bacana. Gostei. Então, vamos lá. Nome lindo, né, Reina? Exatamente. Falei a mesma coisa para ela. Exatamente. Nome muito, muito interessante, né? O nome celta. Tem um peso muito forte. Tem. Muito. E põe forte nisso. Põe terra nisso até umas horas. Ou Foi, tá no lugar certo. Eu falando aqui de terra, né? Você já tava mãe terra, tá aí, né? é. Vamos lá. Olha que interessante. Para você, Gaia, que tem cachorro em casa, você tem 2 cães, né? Pronto, você tem 2 cães. Vamos supor que um dos seus cães você decida adestrar, ensinar tudo direitinho. E o outro você decide deixar do jeito que ele quer. Um vai simbolizar o eu divino, o outro vai simbolizar o eu animal, certo? Sim. O que acontece se você fizer todas as vontades do cachorro, que é eu animal? Sem A adestramento. tendência é piorar, né? Piorar. Inclusive, ele pode ficar agressivo. Sim. Certo? Agora, Sim. e o cão que você já adestrou, já treinou, muito bem treinado, o que acontece se você fizer todas as vontades dele? A tendência é ele ficar mais calmo, né? Mais Exatamente. obediente. Exatamente. Você tem aí 2 tipos de eu animal.
Quando você adestra o seu eu animal, e quando fala adestrar, não é a força. Tem gente que quer fazer essa força, vai piorar a coisa. Não vai. Não vai dar certo. A pior forma que tem você adestrar um animal é no cacete. Não faça isso. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele se vinga de você. Você pode esperar. A gente marca. Se você não cuidar do seu eu animal, não ser amigo dele, não adestrá-lo, ele vai fazer o que ele quiser, você vai ceder sempre e sua vida vai virar uma bagunça. Porque o eu animal, o cachorro que não é adestrado, ele faz bagunça. Faz ou não faz, Gaia? Faz sentido o que você está falando, porque assim, lá atrás, eu era muito explosiva, muito, muito, muito mesmo. Então, eu aprendi a ganhar no grito, na briga. Uhum. Eu sou leonina. Sim. E sempre tive sangue quente. Então, sempre Sim. tudo foi na briga, no grito. Sim. E desde 2016, mais ou menos, 2012, houve uma mudança, assim. 2002 eu tive uma perda muito grande e aí eu tive que ressignificar a minha vida. E aí, depois de 2002, foi 2008 que eu tive mais uma perda. E aí eu vi que não adiantava gritar, eu tinha que reaprender. Isso não significa que hoje, por exemplo, ontem, em todas essas discussões, um amigo me ofendeu. Sim. E assim, veio a fúria do leão mesmo para responder, para ir para cima, e vem aquele monte de palavras que você não quer repetir. Aí eu respirei e falei, não, o que ele está colocando para fora não é meu, é dele, fica com ele e comigo não fica. Não quero, não vou. Mas assim, não deixou de. Não é que não me afetou. Me irou, mas eu consegui me controlar, coisa que talvez Em antes outra eu não época. conseguiria. Não conseguiria. Sairia tudo, partiria para cima se estivesse pessoalmente e podia chegar até numa agressão. Eu imagino. E, infelizmente, você adestrou seu animal da pior maneira que tem, que é através da dor, sofrimento. Sim. Né? Ele ainda continua sendo animal. Se você vacilar... Sim, eu tenho que andar muito vigilante, porque essa questão Exatamente. e principalmente desse olhar, né? Sim. Porque isso verbera muito. As pessoas te olham e no olhar você vê que elas não estão olhando para o ser humano, estão olhando para o animal mesmo. Porque Sim. em vários atos da minha vida hoje, quando você está falando aí, as cenas estão passando aqui na minha cabeça, não sei se com os outros é igual, mas assim, cenas que eu já passei que assim, era um animal mesmo. Eu vi ali uma leoa brigando e quebrando o pau mesmo. Uhum. Até por uma questão de sobrevivência, porque esse instinto fala mais alto. Sim, né? o instinto Você animal. discutir do eu animal sair, eu sou E o mais forte. interessante, tem que te interromper, Gaia, rapidinho, só para eu falar uma Sim, coisa importante, é que o eu animal, ele gosta disso. sim, porque alimenta o ego, né? Exatamente. Uma coisa que eu Você vou tem uma revelar aqui para você. sensação de poder. Sim. Ó, nessa brincadeirinha que eu mostrei para vocês, isso aqui, gente, eu não fui mais fundo por causa do tempo, tá? Mas isso daqui tem segredos, tem coisas que vocês nem imaginam. Inclusive, foi esse sentido espiritual aqui que eu expliquei para vocês do eu animal, Berremar, Adam e Adamar. Deixa eu botar aqui Berremar aqui, pelo menos transliterado. E o foco também no eu animal. Berremar. Em hebraico, o CH está de RR, está na transliteração. Que é o hábito de escrever, mas o certo, né? Se for vocês lerem direitinho, eu tenho que botar aqui RR. Mas no correto mesmo é CH, tá? Berremar. Dentro desse sentido que está aqui, foi originado uma das coisas que acredito eu que boa parte de vocês conhecem. Isso aqui, ó. O xamanismo veio desse contexto espiritual. Claro que boa parte dos praticantes não sabem a origem do xamanismo verdadeira, mas veio daqui. Porque a Kabbalah é um conhecimento profundo, antigo, que nasceu
ou melhor, foi dada a Adão, um conhecimento do universo. Tá? Kabbalah significa, deixa eu escrever aqui o transliterado. Eu ainda não consegui instalar aqui um teclado hebraico decente. Os que eu testei não adaptei muito. Deixa eu botar aqui. Kabbalah significa recebimento. Kabbalah é desde uma capacidade de entendimento até uma capacidade de compreensão de processo. Eu vou explicar mais na prática como é que isso funciona. Kabbalah no contexto de conhecimento e Kabbalah no contexto prático. Tá? O xamanismo, eu não me recordo exatamente, que eu vi isso um pouco longe, mas o pouco que eu vi já me deu uma certa base. Xamã. Eu me esqueci, agora não vou lembrar da tradução, xamã. Agora eu não me recordo se é xamã ou se é xamã. Xamã ou xamã. Eu não me recordo. Mas eu sei que tem influência da Kabbalah antes de surgir, porque ele trabalha justamente o animal de poder, né, que eles chamam de animal de poder. E que de fato faz todo sentido. Por que faz sentido? Em Adam, nós temos aqui Deus conectado ao sangue, gerando o homem no contexto inteligente, consciência divina. Dam, sangue. Agora que eu não vou poder fazer para vocês, porque não vai demorar muito, mas só na palavra Dam a gente consegue encontrar aqui os tipos sanguíneos. Adão tinha todos os tipos sanguíneos. O DNA de Adão era completo. Dentro dele, do DNA de Adão, o sangue de Adão, tinha todos os tipos de etnias e raças juntas. Isso aqui é muito profundo e muito extraordinário. No próprio nome Adam está escondido os tipos sanguíneos, está escondido as etnias, né? Não vai falar nome de etnias, mas em contexto de etnias, porque fala humanidades ou humanidade, depende do contexto, tá? E aqui em Behemá é trabalhado o animal de poder, porque os animais eles também são espirituais. Eles também são espirituais, tá? O interessante do xamanismo é que essa questão do animal de poder, ele ajuda você a identificar o seu animal de poder. Não é para você cultuar o animal de poder ou para você adorar o animal de poder, não é isso. Né? A interpretação inicial da Kabbalah é que você identifique qual é o seu animal ou o seu eu animal. O seu eu animal, por exemplo, pode ser um leão, porque está ligado, porque o mesmo pó de Adamá que tem no homem, tem nos animais. O mesmo pó que formou um homem unicamente, formou todos os animais. Vocês conseguem entender a grandeza disso? O quanto isso é extraordinário? Para mim, particularmente, eu acho extraordinário, tá? Renan, Sim. Oi. eu Oi, gostaria de fazer, eu gostaria de uma informação. Sim. Eu trabalho com os arquétipos. Sim, arquétipo. Então, meus arquétipos são animais. Ótimo. É a águia, a ursa e a leoa. Só que quando a águia me conecta o todo, Sim. e eu uso esse lado animal, mas só que eu uso junto com o todo para receber o melhor daquela experiência, daquela vivência. Quando em algum momento na minha vida eu usei aquele arquétipo até para sobreviver. Então eu trago ele de bom. Aí não está errado eu fazer o... Não. Até mesmo porque inclusive, eu recomendo. Eu não só... adoro, eu não coloco imagem dos animais, nada. Quando eu estou fazendo a minha meditação, eu só expresso corporal, né? Mesmo que você coloque a imagem do animal... A imagem Vera, aqui... Vamos lá, uma coisa importante. Mesmo que você ou qualquer outra pessoa utilize a imagem impressa do animal, ou no telefone, ou em qualquer lugar, não tem problema. Não tem problema. Por quê? É uma fotografia. É uma referência do que você está fazendo. É muito diferente de você
pegar, imprimir papel e, entre aspas, ir lá adorar como se aquele fosse o seu Deus. E que quem faz também não tem problema. Se a pessoa tem essa prática, não tem problema. É a prática pessoal de cada um. Tá? A gente não vai discutir isso aqui. Inclusive, o grupo não é feito para isso, para discutir religião. Não faço esse viés. O conhecimento hebraico, que é que, apesar de estar ligado com o povo judeu, com o povo de Israel, a ideia aqui é trazer um conhecimento místico profundo muito antigo, que eles dominam muito bem. Tá? Tanto é que eles são citados na Bíblia e tudo mais. Agora, sim, a minha única dúvida que eu queria tirar contigo, que quando eu faço os arquétipos, se isso pode estar me prejudicando. Aí, só prejudica se você não conhecer sobre o arquétipo. Porque o arquétipo, assim, eu não conheço muito sobre arquétipo, tá? Meu foco não é arquétipos, não que não sejam bons, tá? Mecânica quântica explica isso muito bem. Eu não trabalho diretamente com mecânica quântica, tá? Mas caso você quiser procurar sobre, é interessante. Quanto mais informações você tiver sobre, melhor para você. Porque quando você tem informação, aí, olha só, olha que interessante. Processo de ego, né? Vamos lá, olha só. Deixa eu pegar para vocês uma palavra interessante. Informação. Tá vendo aqui? O que é informação? No conceito de Hashem, que é hebraico, Hashem é uma referência ao nome de Deus e referência às palavras, o poder das palavras, o nome das palavras, Hashem. Hashem quer dizer o nome, tá? Na próxima aula eu vou explicar mais direitinho sobre os nomes de Deus, né? Os nomes não, melhor dizendo, as manifestações de Deus, com calma, mas aqui é só de forma rápida. Informação. O que na realidade de Hashem a gente aprende? Que é as palavras. Temos informação. Informação. Tá, o que tem aqui de mais? Por ser um prefixo do português que tem a ver com latim, tem a ver com grego, tem a ver com grego, está ligado com o interno. Quem conhece grego aí, se souber grego, pode aqui dar uma mãozinha também, tá? Para mim, para ajudar. E falar também se eu estou fazendo corretamente, tá? Eu também tenho essa preocupação, né, de saber se de fato estou fazendo corretamente. Até onde eu conheço, trabalha com algo que tem dentro. Formação interior. Conhecimento é uma coisa, informação é outra. Primeiro você adquire conhecimento, para depois ter a informação. Quando você tem a informação, significa que o conhecimento gerou em você algo interno. Por exemplo, esse conhecimento aqui que eu estou dando, ele serve para você abandonar um vício. Exemplo, né? Você abandonar vício. Quando você tem o conhecimento e de fato aplica esse conhecimento e ele te dá esse resultado de abandonar o vício, você agora tem a informação. Porque você já recebeu a formação interior. E quando você tem a informação, você desenvolve essa informação através de reflexão, de análise. E quando você desenvolve a informação, ela entra para o entendimento. E quando você entende, você agora refaz a análise no entendimento, você agora passa a compreender. E quando você compreende, você agora sabe. Então, toda e qualquer informação que vocês puderem ter sobre qualquer coisa que seja, não interessa. Tenha, busque, se informe, aprenda. Por exemplo, para esclarecer para a Vera, que eu entendi a preocupação dela. Eu entendi. É uma preocupação válida, porque é uma coisa que importa para ela. Então, o que eu posso te dizer, Vera? Não tem problema. Se você imprimir uma foto de uma águia para te servir de referência, porque você está com um entendimento no arquétipo, faça, não tem problema nenhum. Porque você sabe quem é o criador da águia. Sim. Quem foi que criou a águia, certo? No contexto do xamanismo, e voltando para Kabbalah também, aqui para a gente não demorar muito que eu vou encerrar,
É interessante vocês também, se puderem, quiserem, sentirem à vontade, sentir desejo no coração de vocês, estudem sobre xamanismo no conceito dos animais. E quem quiser se aprofundar, também se aprofunde, fique à vontade. Mas o foco aqui do eu animal é trazer mais sobre os animais, animais de poder. Por quê? Porque está tudo conectado com o homem. O homem foi usado todo o pó da terra para formá-lo, seu físico, né, seu ser. E o mesmo pó formou todos os animais. Então nós temos todos os animais codificados em nós. Você não vai escolher só um, você pode ter mais de um, depende de como é que você vai se conectar. E quem quiser, eu tenho uma meditação específica, que eu posso passar no privado depois, um exercício, quem quiser, né? Porque tem pessoas que, por ter alguma crença específica, pertencerem a alguma linhagem de religião, algo do tipo, podem se sentir à vontade, não tem problema, tá tudo certo, tá? Aqui a ideia é ter informação, ter conhecimento, tá? Eu tenho um exercício específico. Quem se interessar, me procure no privado que eu passo, para vocês primeiro sentir a energia dos animais. É algo extraordinário. É algo extraordinário. É incrível. Kabbalah, recebimento. Processo de Kabbalah na prática, como é que funciona? Vamos supor, pronto, eu vou pegar o exemplo da Gaia, que ela deu uma coisa bacana que eu identifiquei. Ela começou a relatar algo e ela começou a visualizar e a entender de uma forma mais profunda. Essa capacidade de percepção, de análise, de entendimento e de compreensão de como a coisa funciona é Kabbalah. Certo? Kabbalah no nível mais elevado é revelação. É quando Deus literalmente te mostra. Kabbalah no seu nível um pouco mais abaixo, não que seja inferior, mas um pouco mais abaixo, que está um pouco abaixo do divino, literalmente falando, é quando você consegue compreender o processo. Quando você compreende as coisas. E quando você passa a compreender e passa a saber, você simplesmente adquire duas coisas. Primeira coisa que você adquire: segurança. Você é uma pessoa segura de si, confiante. Segurança está além da confiança. Você pode ser uma pessoa confiante, mas não é seguro o suficiente. Então, o mais importante é a segurança. Nesse contexto, tá? Nesse sentido, segurança é mais importante. E outra coisa que você aprende a ter, que é automático, temor. Você é uma pessoa que se preocupa com as coisas. Você se preocupa se o que você vai fazer vai prejudicar a pessoa, se ela vai ficar ferida. Então você começa a ter mais cuidado. O seu eu animal começa a agir em conjunto com o eu divino. Logo, o contexto de ego passa a ser um mero detalhe. Você vai ter ego até o último dia da sua vida. Porém, o seu caráter e a sua índole é que vão falar mais alto. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Agora, eu vou aqui encerrar a gravação. Gente, quem quiser falar alguma coisa, dizer algo que se gostou, tá? Pode falar. Pessoal, parar aqui a gravação.